Deus colocou um texto no meu coração que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 20. Glória a Deus. Abra o teu coração, Deus quer falar contigo. Diz assim o texto: essas palavras proferiu Jesus no templo, no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Senhor Deus e Pai, está a tua palavra conforme inspirada e revelada pelo teu Espírito Santo, e nós buscamos nesta hora, através da tua palavra, inspiração, Pai, graça, entendimento, discernimento, Pai. Buscamos, ó Deus, que o Senhor traga para nós, Senhor, a revelação da tua palavra, que ela salte do texto direto para o nosso coração e produza aquilo que só a tua palavra pode produzir: fé, paz, alegria, Senhor, discernimento, distinguir, ó Deus querido, as coisas certas das erradas. Só a tua palavra pode trazer isso ao nosso coração. Por isso nós te rogamos, fala conosco por obra e graça do teu Espírito Santo. Amém e amém. Os irmãos, podeis assentar. Vou ler novamente o texto de João 8, verso 20. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro. Se você quer saber que palavras são essas, quando você chegar em casa, abra no capítulo 8 de João e leia todo ele, e você vai saber que palavras são essas. Jesus termina o seu discurso no templo, um discurso duro, direto, provocando as autoridades judaicas, os sacerdotes, e eles já não estavam muito satisfeitos com Jesus. Isso poderia provocar a prisão de Jesus. No entanto, o texto diz que, embora ele tenha feito esse discurso na casa das autoridades judaicas, no lugar do tesouro, todavia ninguém o prendeu. E o motivo pelo qual ninguém o prendeu está claro também no texto, na frase final. O motivo pelo qual ninguém o prendeu é porque ainda não era chegada a sua hora. Quando eu li isso me chamou demais a atenção. Não prenderam porque ainda não tinha chegado a hora. Quer dizer que a única coisa que impediu eles de prenderem Jesus era o fato de não ter chegado a hora de Jesus ser preso. Esse texto mostra para mim e para você que há um Deus no controle de todas as coisas, que há um Deus que permite coisas acontecerem no tempo que elas têm que acontecer, e não permite que certas coisas também aconteçam porque não chegou a hora delas acontecerem. Há um Deus que está no controle, há um Deus que está regendo todas as coisas. A minha vida e a tua vida não está solta aí a favor do soprar do vento. Não, a tua vida e a minha vida está sob o cuidado de um Deus que está escrevendo uma história a respeito da minha vida e da tua vida. Aí eu vou para Eclesiastes, no capítulo 3, texto do versículo 1 ao versículo 8. É muito interessante, porque esse texto ele nos leva a fazer uma pergunta. Porque ele diz que há tempo para tudo. E a pergunta é: há tempo para tudo porque dá para fazer tudo? Há tempo para tudo. Hoje eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer. Bastante coisa hoje no dia. Ainda consegui chegar a tempo aqui. Então, será que o texto está dizendo isso? Ou o texto está dizendo que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer? Veja o que diz o texto. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar.
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e também tempo de paz. Há um tempo para tudo. Querendo confirmar isso, ainda dentro do mesmo assunto, o mesmo escritor de Eclesiastes escreve no capítulo 8, versículo 5 e o versículo 6. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há um tempo e juízo, porquanto a miséria do homem é grande sobre ele. Jesus não foi preso porque ainda não era a hora. E o texto que nós acabamos de ler, os textos que nós acabamos de ler, diz para nós que para tudo há um tempo determinado. E quem for sábio discernirá o tempo e o modo como as coisas se processam. Havia uma tribo em Israel, a tribo de Isacar, que era a tribo responsável por discernir o tempo e as estações em que o povo deveria sair da guerra, em que o povo deveria semear. A importância de se distinguir o tempo, de se entender por que as coisas são como são, gera em nosso coração paz, gera em nosso coração quietude, tranquilidade, porque nós entendemos que estamos sendo cuidados. E cremos no que diz a palavra de Deus, que em todas as coisas somos mais que vencedores. Todas as coisas. Ou seja, o crente ele vai dormir. Se ele acorda, Deus está com ele. Se ele não acorda, ele está com Deus. Ou seja, ele não perde nunca. Ele sempre está em vantagem. Alguém começa a persegui-lo, só está ajudando ele a ganhar galardão, porque ou a exercitar a paciência, ou a crescer em virtudes. Quando nós entendemos que há um tempo para as coisas acontecerem, a gente deixa de ficar reclamando e murmurando porque as coisas estão acontecendo. A gente deixa de ficar dizendo, por que, Senhor? Porque o sábio discerne o tempo. E sabe por que as coisas acontecem como estão acontecendo. Eu me lembro que em 2003, final do governo FHC, início do governo Lula, nós estávamos vivendo uma crise muito parecida com a crise que nós estamos vivendo hoje no país. Dólar a 3,60, muito caro. E o desemprego se alastrando na nação. E um dia eu estava em casa, zapeando a televisão, e de repente uma notícia. Aliás, eu estava zapeando e de repente me parei numa cena de uma novela. E na cena da novela era uma moça que chegava para fazer uma entrevista de emprego. E ela deixava o currículo e fazia aquela entrevista, e no final, ela precisando muito daquele emprego, ela perguntava para o entrevistador, você acha que eu tenho alguma chance? E ele disse, olha, para dizer a verdade, tem gente bem mais qualificada que você, aceitando ganhar menos que você. Ela sai dali, eu olhei aquilo, e naquele momento eu estava vivendo uma situação muito parecida. As pessoas para quem a gente estava trabalhando, só estava aceitando a gente de volta por um salário menor. Aquele salário eles não pagariam mais. E eu falei, não estava querendo ir, eu não estava querendo aceitar aquilo.
redução de salário, a gente espera um aumento, não a redução. É engraçado que as coisas aumentam e o salário é baixo. Aí eu vi aquela cena, eu falei, está repreendido, não recebo essa palavra. Desapiei e fui para uma reportagem. E o jornal, a notícia do jornal, parece que era combinada. É cada vez maior o número de pessoas aceitando ganhar menos. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Desliguei a televisão, botei o joelho no chão e falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Esse é o tempo lá fora. Para a minha vida não é esse o tempo. Eu discerno que não é esse. Irmãos, naquele tempo eu tripliquei o meu salário, trabalhando por conta própria. E nesse período agora, que nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando de dificuldade, de comércio fechando, eu vivo uma realidade diferente. A minha realidade é outra. Meu telefone não para de tocar, de pessoas pedindo para mim trabalhar, pedindo serviço, pedindo mão de obra, pedindo, que eu não dou conta. Aí eu pergunto a você, que tempo é esse que a gente está vivendo? Será que esse tempo que você está vivendo é o tempo de Deus para a tua vida? Ou esse é o tempo que você está aceitando para a tua vida? Será que esse é o tempo? As circunstâncias vão reger a tua vida e determinar o tempo na tua vida? Ou é Deus quem diz quando é o tempo dele na tua vida? Eu não estou dizendo que crente não pode ficar desempregado. Eu não estou dizendo que crente não pode passar por crise, por recessão. Não estou dizendo isso. O texto que eu li diz que há tempo para tudo. Mas espera aí, será que o tempo para mim é igual lá do mundo? Então quem me rege é o mundo? Então quer dizer que lá no mundo está em crise, é tempo de crise na minha vida. Afinal de contas, a que reino você pertence? Você está no reino de Deus ou no reino desse mundo? Porque quem vive no reino desse mundo, vive segundo as circunstâncias desse mundo. Mas quem vive no reino de Deus, vive regido pelo tempo de Deus. E mesmo que venha a recessão, ainda não é chegada a hora. Por isso ninguém pode me prender. Ainda não é chegada a hora. Por isso o desemprego não pode bater na minha porta. Ainda não é chegada a hora. Ah não, está uma epidemia de dengue, então por isso eu peguei dengue. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos discernir. Nós não somos desse mundo. Nós não fazemos parte desse sistema. Nós não concordamos com essa maneira de governar. Então nós não temos que viver as circunstâncias dessa maneira de governar. Embora elas possam nos atingir, mas nós temos que discernir e confiar no Deus que nós servimos. E discernir que esse é o tempo do crente fazer o quê? Lá no Egito pode ter praga, mas em Gósen não tem praga. Gósen desfruta da proteção de Deus. É momento de nós criarmos contrapontos. A igreja de Cristo no seu nascedouro criou um contraponto fortíssimo contra o Império Romano e o sistema governamental de sua época. Porque entre eles diz o texto que não havia necessitado algum. Sabe o que é isso? Em um tempo em que o país não era um país igual ao nosso, irmão. Nosso país está desfrutando de bênção. Perto do que Israel vivia naquela época sob o domínio romano. Viviam debaixo de um peso de impostos que era muito parecido. Brincadeira. Eles viviam sob um jugo de escravidão, não tinham direito a nada, não tinha aposentadoria, não tinha sistema de saúde, não tinha nada. Não tinha nada. O povo não tinha as viúvas, não tinha aposentadoria, não tinha previdência, passava fome. E a igreja se propõe a dividir. A igreja se propõe a se ajudar. A igreja discerne que aquele não era o tempo de passar fome. Aquele dentro da igreja não era o tempo de passar fome.
Aquele era o tempo de compartilhar. E a igreja resolve compartilhar. E todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, nada do que possuíam diziam que era propriamente seu, mas vendendo a propriedade, traziam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos. E o texto diz que não tinha entre eles necessitado. Não havia entre eles pessoas passando dificuldade, dentro de uma realidade onde a fome e a dificuldade era tão grande, que quando Jesus começou a multiplicar pães, as pessoas passaram a segui-lo, porque ele multiplicava pão. A realidade era tão difícil, que por causa do pão, as pessoas começaram a correr atrás de Jesus. Até que no capítulo 6 de João, ele faz aquele discurso duro e diz, eu sou o pão da vida. Comam de mim, eu sou o pão da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ou eu vivo uma vida discernindo o tempo de Deus para a minha vida, para o reino dele, para a igreja dele. Nós vemos um tempo de individualismo, né? Um tempo em que as pessoas estão dizendo que podem ser crente em casa, que não precisam mais frequentar igrejas. Eu não preciso de igreja. A igreja, a gente parou para comprar, vindo do Espírito Santo, a gente parou numa barraca para comprar pamonhas. E aí começamos a conversar com a moça que fazia as pamonhas, e o pastor Erdílio perguntou para ela, você é de qual igreja? Ela falou, a igreja está no meu coração. Igreja no meu coração. E aí ele começou, o pastor Edilson começou a falar com ela, não, você precisa congregar, a palavra de Deus diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, e tal, e começou a conversar. Então você percebe que isso está presente nos lugares que você nem espera. As pessoas estão vivendo o individualismo, porque ainda não discerniram o que é igreja, e o compromisso que Deus tem é com a igreja, não é com o indivíduo. Deus não tem compromisso com pessoa, ele tem compromisso com coletividade. As portas do inferno não prevalecerão contra mim, não, contra a igreja. É contra a igreja. Contra você, o diabo vai aprontar, mas quando é a igreja, ele corre, fecha a porta e fica segurando. Se a igreja vier, essa porta não vai aguentar, e ele fica segurando as portas, porque a igreja, revestida do poder e da autoridade dada por Deus, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Essa igreja está chegando, e as portas do inferno, elas caem diante da igreja. Mas o individualismo tem levado as pessoas a se separar e achar que podem ser crente e ter a sua igreja na sua casa. Deus nos chamou à unidade, Deus nos chamou à coletividade. Ele orou para que os discípulos fossem um. Ele orou para que nós os amássemos e disse, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Aí as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí são seguidores dele, porque eles se amam. Esse individualismo, muitas vezes, é que tem trago para nós essa percepção errada de tempo. E aí a gente começa a viver o tempo que o mundo está vivendo. A gente deixa de viver o tempo do reino de Deus e passa a viver o tempo do mundo. Ninguém pôde prender Jesus. Ninguém. Por quê? Porque não tinha algema? Não. Porque não tinha nenhum soldado para prender? Não. Ninguém pôde prender Jesus. Porque não era a hora. O tempo não tinha chegado. Será que na minha vida e na tua vida nós podemos ter esta segurança de saber que nada acontece por acaso? De ter a certeza de que na nossa vida as coisas acontecem quando tem que acontecer, sejam elas boas, sejam elas más. Não importa se aconteceu agora, Deus está no controle e sabe de todas as coisas. O tempo, irmãos. Aí o tema dessa mensagem, eu coloquei um tema que é uma pergunta. O tempo é nosso aliado
Ou será que o tempo é nosso inimigo? Será que o tempo é nosso adversário ou o tempo é nosso amigo? Aí você diz, depende. Se eu tiver um compromisso e a pessoa disser que vai adiar, para mim o tempo vai ser ótimo. Mais um tempo para me pensar, mais um tempo para me planejar, mais um tempo. Mas se eu estiver esperando alguma coisa e o tempo se alongar, aí o tempo vira meu inimigo. Que tempo eu e você estamos vivendo agora? Como nós estamos comportando diante do tempo? Sabe, esperar, saber esperar, é uma virtude adquirida através da convivência com o Evangelho do Senhor Jesus. Conforme você vai absorvendo os ensinos de Jesus, você vai entendendo que não importa se você está esperando ou se você tem que cumprir um compromisso. Não importa. Porque você não vive segundo o teu relógio. Você vive segundo o relógio e o tempo de Deus. E Deus fará com que todas as coisas juntamente contribuam para o nosso bem. No final, no fechamento, a gente vai fechar com um saldo positivo e não negativo. Se nós descansarmos no Senhor. Mas o tempo que a gente está vivendo, falar em descansar, pastor, você não sabe de nada. Descansar nesse tempo é descansar, irmãos. Nós precisamos descansar. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós entramos por essa porta e nos sentamos aqui cansados, a expectativa é que nós saímos daqui aliviados. Alívio é você estar carregando um peso muito grande, vindo de uma distância muito grande, e alguém tira aquele peso sobre você instantâneo. Imediatamente você sente alívio. Agora, descanso é um processo posterior. Descanso, você descansa depois de um tempo. Primeiro você vem e encontra alívio. E aí, conforme você vai descansando, vai se achegando a Jesus, você encontra então descanso. Mas quando é que eu encontro descanso? Quando eu aprendo a ser manso e humilde de coração. Quando eu paro de querer as coisas do meu jeito. Quando eu uso os talentos que Deus me deu. Quando eu uso a capacidade que recebi do Senhor para abençoar outras pessoas. Isso é mansidão, irmãos. Mansidão é não reter. Mansidão é não ser orgulhoso ao ponto de guardar para si e não deixar jorrar aquilo que Deus tem depositado na tua vida. Isso deveria caracterizar a igreja. A igreja tem que ser caracterizada por mansidão e humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. A alma de vocês está cansada porque vocês não estão aprendendo comigo. Estão cansados porque o tempo não chega, porque a hora não vem, porque as coisas não acontecem porque ainda não chegou a hora. Enquanto não chega a hora, descansa. Aguarda descansando no Senhor. Mas só Deus faz a gente descansar, irmãos. Só Deus tem o poder de fazer nós descansarmos. Quinta-feira passada, pastor Heber falava a respeito de descanso. Descansar. Mesmo no meio do mar revolto, descansar. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Descanso só o Senhor pode dar. Um escritor chamado Don Richard, ele recuperou uma história a respeito do Deus desconhecido, lá de Atenas. Ele conta que na época em que Atenas era uma cidade-estado,
tinha o seu rei, houve uma rebelião. E nessa rebelião, o rei propôs aos rebeliados que eles depusessem as armas e ele perdoaria a todos, daria anistia para todo mundo. E eles então depuseram as armas. Mas ao invés de perdoar, ele matou todo mundo. E aí logo em seguida começou uma praga sobre Atenas. Praga. E logo todos começaram a dizer: isso foi por causa do que o rei fez. Isso foi porque o rei cometeu aquela injustiça. Ele disse que ia anistiar e ele matou todo mundo. Então eles começaram a fazer o que era de praxe na época: oferecer sacrifício aos deuses, para aplacar a ira dos deuses. Então eles ofereceram sacrifício para todos os deuses que eles conheciam. E a praga não parava. E a praga não cessava. Então eles pegaram um barco, foram em direção à ilha de Creta. E lá na ilha de Creta tinha um indivíduo que era chamado pelo oráculo. Era uma pessoa que tinha revelações, que conhecia o mundo espiritual. E pediram para ele que ele encontrasse o Deus que estava causando aquilo. E ele falou: tudo bem, vocês me dão um tempo. Deram um tempo para ele, no tempo determinado voltaram. E perguntaram: e aí? Ele falou: realmente tem um Deus que está irado com vocês. Teu rei prometeu que ia anistiar e não anistiou. E ele está irado com vocês. Tá, e como é que a gente faz para aplacar a ira desse Deus desconhecido? Ele falou: ele disse que é para vocês pegar as melhores ovelhas de vocês, levar para um campo, e à medida que as ovelhas forem se deitando, descansando, vocês pegam, levantam um altar e sacrificam a ovelha. Ele falou: mas a ovelha não descansa. Ovelha no pasto, ela só faz comer. Ovelha não dorme, ovelha não descansa. Ela só come. Eu falou: foi dessa maneira que ele falou. Tudo bem. Fizeram o que foi dito. Levaram as melhores ovelhas para um campo. E de repente, aqui e ali, ovelhas começaram a se deitar. E à medida que as ovelhas iam se deitando, eles iam sacrificando aquelas ovelhas. Iam sacrificando aquelas ovelhas, tem que sacrificar a última ovelha. E a praga cessou de sobre Atenas. E aí quando Paulo chega lá, ele encontra um altar ao Deus desconhecido. Só Deus faz ovelhas descansarem. Só Deus é capaz de nos fazer deitar e descansar em pastos verdejantes. Se Deus não nos fizer descansar, nós vamos viver como vivem as pessoas nesse mundo, correndo de um lado para o outro, numa agonia, no estresse, numa angústia, num desespero. Subi na Serra do Grajaú, que nem eu hoje, correndo para lá e para cá, do desespero, preocupado em cumprir horários, em tempos que estão sendo determinados pelos outros para nós, e nós temos que cumprir esse tempo, e nós temos que viver esse tempo. Discirna hoje o tempo de Deus para a tua vida, e mais do que isso, discirna o modo que Ele vai fazer as coisas acontecerem na tua vida, porque quem discerne o tempo e o modo, sabe que Deus está no controle, e que as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer, como tiverem que acontecer. E eu encerro com o texto de João capítulo 9, versículo 1 ao 7, do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seu pai, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego.
e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Há um fato muito interessante nesse texto, que vale a pena nós encerrarmos com ele. Como eu disse, nós vivemos em dias de correria, em dias que a gente não sabe que tempo é esse que a gente está vivendo. E quando a resposta de Deus para aquilo que nós estamos pedindo, ela começa a demorar, a tendência é nós nos acomodarmos. A tendência é nós relaxarmos. Nós terminamos indo na letra do poeta: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente termina caindo nessa filosofia barata, de botequim. A gente termina caindo nessa. Esse homem está sentado. Jesus passa. E aonde Jesus passa, passa uma multidão. Esse homem não se mexe. Esse homem não clama. Esse homem permanece imóvel aonde ele está, como se estivesse preso, como se ele fosse deficiente físico das pernas e não dos olhos. Ele não clama, ele não é como o cego de Jericó, que grita, que incomoda todo mundo. Sabe por quê? O cego de Jericó tem esperança. Esse homem já perdeu toda a esperança. Para esse homem, passou 10 mil, para ele tanto faz. Ele está ali para o estar, ele nasceu assim, sabe lá que idade ele tem, certo é que já era uma pessoa adulta. Não esperava mais nada, já não tinha mais esperança no coração. Para ele o tempo dele ser curado não ia chegar nunca. A hora das coisas acontecerem na vida dele não ia chegar nunca. Estava passando o tempo e ele não via nada. E aí quando a cura passa diante dele, ele não esboça qualquer reação. Os discípulos comentam com Jesus a respeito dele. Para agravar ainda mais a situação, se dizia que cego de nascença era uma pessoa amaldiçoada por Deus. E uma pessoa amaldiçoada por Deus era um estado irreversível, porque só Deus pode tirar a maldição que ele colocou. Mal sabia ele que Deus estava passando ali naquele dia. Naquele dia era o próprio Deus que estava passando por ali. E Jesus conversa a respeito dele, próximo dele, com os discípulos. E quando Jesus termina de dialogar com os discípulos, Jesus cospe no chão, faz uma lama, vai na cara dele e lambuza os olhos dele, a cara dele toda, e diz: vai lavar-te no tanque de Siloé. A Bíblia não diz, a Bíblia ela resume tudo, porque se ela fosse detalhar tudo, a gente ia ter que carregar de caminhão a Bíblia. Mas imagina se esse rapaz, ele não sabe quem é, ele não sabe do que Jesus está fazendo. Jesus não disse que ele seria curado, não disse, simplesmente lambuzou e diz: vai lavar-te no tanque de Siloé. Jesus está na proximidade do templo. O tanque de Siloé ficava na extremidade lá embaixo da cidade de Jerusalém. Era longe para Dedéu, era muito longe. E talvez ele deva ter perguntado: não pode ser a água que alguém traga para mim? Não pode ser a manga da camisa? Não, vai no tanque do enviado. É lá que você tem que se lavar. Você se levanta daí desse comodismo, você vai lá e se lava, porque eu te sujei. E se você não for lá se lavar, você vai continuar sujo. Sai desse teu comodismo. Eu te lambuzei, eu te obrigo a ir lá agora. E ele vai. E quando volta, quando ele termina de se lavar, quando ele tira a sujeira da cara, ele tira as trevas dos olhos e ele começa a enxergar claramente as coisas.
Talvez o tempo está te transformando em uma pessoa acomodada. O tempo vai passando e você não vê as coisas se cumprirem, as coisas acontecerem, e você começa a relaxar. Jesus te trouxe aqui hoje para lambuzar os seus olhos, talvez de lágrimas. Talvez para você olhar para dentro de você e discernir que as coisas não acontecem, porque ainda não chegou a hora. Porque quando chegar a hora, ninguém pode impedir quando Deus começa a agir. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Eu vou dizer para você. Nosso problema é que a gente quer a chave. Quem quer a chave do carro do ano? Quem quer a chave da casa própria? Eu tenho uma novidade para te contar. O Deus que eu sirvo, o Jesus que morreu por mim na cruz, não dá chave. Não dá chave. Leia Apocalipse capítulo 3 e você vai descobrir que ele dá portas abertas. Ele tem a chave, ele abre e ninguém fecha. Ele tem a chave, a soberania é dele. Ele abre e ele fecha. Mas nós queremos a chave. Não, eu quero que o imóvel seja próprio. Tem umas igrejas que ficam do aluguel e ficam no desespero para sair do aluguel e quer enfiar os pés pelas mãos para poder sair do aluguel. Deus não está suprindo? Está faltando dinheiro do aluguel? Está na dificuldade? Está tão difícil assim? Não, Deus tem mantido ali. Deus abriu uma porta e ninguém pode fechar. Chegamos agora, vou fechar a Bíblia para vocês acharem que eu não vou parar. Fomos agora no Espírito Santo e voltamos de lá maravilhado com o que Deus faz. Primeiro que a porta que Deus abriu lá é uma porta muito grande, muito maravilhosa. Principal avenida de Vila Velha, no Espírito Santo. Número 1000, número redondo. Local, um endereço privilegiado. Mas um aluguel que estava difícil da igreja de São Sebastião bancar. E a igreja ali ainda não tinha ganhado pernas para poder se bancar. E já estavam nas vias de fechar, porque o aluguel ia aumentar. Estavam nas vias de fechar. E aí Deus fez aquele rebuliço, mostrando que a porta que ele abre, ninguém fecha. O pastor Jair se reuniu com o dono do imóvel, e o dono do imóvel tinha alugado aquele imóvel por R$5.000. Um imóvel cujo valor do aluguel é entre 12 a 15 mil reais. Ele alugou por 5 para a igreja. Ia aumentar para 6. Ia aumentar para 6 mil. E o homem tinha uma oferta de 15 mil reais para transformar o lugar do culto em uma boate GLBT. O pastor Jair se reuniu e o homem disse: pastor, eu não estou conseguindo dormir. Eu estou incomodado, eu tenho propriedade, eu tenho muita coisa, e aquilo ali para mim não faz falta, meu dinheiro é todo limpo, eu não tenho dinheiro misturado com outras coisas. Eu estou incomodado. Pastor, o aluguel tinha que subir para 6 mil agora, né? Ele falou: mas a gente não tem condição realmente de pagar. Eu falei: 3 mil vocês têm condição de pagar? O homem baixou o aluguel, que ia subir para 6, para 3 mil, e falou: olha, a água e a luz é oferta. A água e a luz é oferta. Irmão, tem 6 máquinas de 60 mil BTUs na igreja. 6 máquinas de ar-condicionado, 60 mil BTUs. Eu tenho ideia do tamanho do imóvel. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Talvez ainda não chegou, porque você está pedindo a chave. Deus é soberano ou não é? Então deixa a chave na mão dele, irmãos. Pede a ele para te autorizar a usar. Ora, deixa ele te autorizar a usar e a chave fica nas mãos
dele eu tenho que parar de falar. Deus abençoe os irmãos. Deus fale mais e melhor aos vossos corações. Ensina hoje o tempo de Deus para a tua vida. Pare de viver segundo o curso desse mundo. Ande na luz, porque o Senhor te chamou para ser luz desse mundo e sal dessa terra. Esse é o tempo de Deus te abençoar. Esse é o tempo de Deus fazer grandes coisas na tua vida. E as coisas que não aconteceram, porque ainda não chegou o tempo. Deus abençoe, fique na paz.